Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos começar a aula de Química 2, aula de 1 a 3. Os assuntos serão abordados estados físicos da matéria e curvas de aquecimento da matéria também. Bom, para a gente denominar os estados físicos, tem 3 tipos de estados físicos: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Como que a gente diferencia um do outro? Vamos lá. Um sólido, os átomos dos sólidos, eles têm uma força de atração maior do que a força de repulsão. Isso quer dizer o quê? Por a força de atração ser maior do que a força de repulsão, eles tendem a estar mais juntos. Isso que dá os compostos sólidos a configuração de seu sólido, porque os seus átomos estão mais juntos do que sofrendo uma força de repulsão. A força de atração é maior que a força de repulsão dos átomos. Os líquidos têm as forças de atração e repulsão iguais. Isso que dá o movimento de um líquido. Isso que dá a sua forma de permanecer em todos os objetos. Ele não tem uma forma. Ele tem a forma do objeto que ele está dentro. Ok? E tem o estado físico gasoso, onde as forças de repulsão é maior que as forças de atração. As forças de repulsão deixam os átomos mais distantes um do outro, tem mais movimento do que um sólido, e portanto as forças de repulsão é maior que a força de atração. Aqui eu botei 2 átomos explicando as forças de atrações e as forças de repulsões. Força de atração é o que mantém os sólidos juntos, e as forças de repulsão maior que as forças de atração é o que mantém os gases, ok? Vamos estudar a segunda parte de estados físicos da matéria, onde aqui temos um líquido. Como que o líquido vira vapor ou vira sólido? A gente parte do líquido, o líquido com uma reação de endotermia. E o que é endotermia? Uma reação endotérmica é ganho de calor. Então, a partir do momento que ele ganha calor, que é positivo, ele ganha calor, as suas moléculas tendem a ter mais repulsão entre elas e forma um gás. E o líquido, quando perde calor, ΔH negativo, calor negativo, ele sofre fusão, onde as forças de atração é maior que as forças de repulsão, e esses átomos tendem a ficar mais próximos e formar um sólido. Bom, a gente também consegue sair do vapor para o líquido, onde perde calor para o meio ambiente e sofre uma condensação. As forças de repulsão era maior aqui ficou menor, e as forças de atração e repulsão são iguais no líquido, então é uma reação exotérmica, condensação. Assim como o líquido, dá para sair do líquido para o sólido. Solidificação também é uma reação exotérmica, e as forças de atração será mais forte que as forças de repulsão, por isso que vai formar um sólido. Mas também dá para sair do sólido e ir direto para o vapor. É o que acontece com o gelo seco. O gelo seco é um sólido em que sofre uma sublimação com ganho de entalpia, ganho de energia, um ΔH maior positivo, e ele sofre uma sublimação e vira um gás, o gelo seco. E dá para pegar um gás e virar sólido, sem passar por condensação e solidificação, direto. É a sublimação. A gente perde energia e vira um sólido. Esses são estados físicos. A gente tem que ter bastante conhecimento, porque todos os anos cai no Enem e nos principais vestibulares. Bom, vamos para o segundo tópico, curvas de aquecimento. E aqui eu destaco dois tipos de curvas de aquecimento. Uma é para substâncias puras. As substâncias puras no sólido ganham de energia nas abscissas e temperatura. Quanto mais ganha energia, maior a sua temperatura. Então imaginemos um composto sólido. Ele irá ganhar temperatura até virar sólido mais líquido. Aí, aqui ele está sólido, aqui ele está sólido. Aqui ele está sólido, mas já
meio que líquido, ele está sólido e líquido ao mesmo tempo, é o processo de fusão. Então a curva fica reta na fusão, enquanto que aqui é crescente, porque é essa fórmula aqui, ó, mc ΔH para essa variação, enquanto que quando estiver em fusão, o calor é igual a m vezes L, uma constante. Isso aqui é uma reta, porque é uma função do primeiro grau, e isso aqui é uma constante, porque depende só de uma variável, ok? Então, para a substância pura, como que você identifica uma substância pura? Pela sua curva de aquecimento. Se ela tiver nos pontos de mudança de estado físico, como fusão ou ebulição, é uma reta, enquanto que aqui é uma reta crescente, aqui é uma reta constante. Aqui vai ter sólido e líquido ao mesmo tempo, até virar tudo líquido. A partir desse momento, tudo é líquido nessa matéria. E ela começa a sofrer um aquecimento igual um calor sensível. Aqui é o calor latente. Esse calor sensível é uma reta de função primeiro grau, e que isso é constante, e isso é constante. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior é o ΔK. O maior é a quantidade de calor. Quanto maior a quantidade de calor, maior a temperatura. Então, uma substância pura no líquido tem uma reta. Aqui, nesse exato momento, ele começa a virar vapor. Até aqui, vapor e líquido ao mesmo tempo. Nessa mudança de estado físico, é uma reta, é uma constante, porque obedece essa função, calor latente. No final dessa reação, aqui só tem vapor, então só esquenta. O vapor só esquenta e não passa para outra propriedade da matéria. Já para a mistura, o que os vestibulares perguntam é: essa substância é pura ou é uma mistura? Aí eles vão te dar o gráfico. E a principal diferença dos gráficos é na fusão e na ebulição, de vez em ser uma reta, como é na substância pura, na mistura não é uma reta. É uma inclinação de reta, não como a do calor sensível, mas também não é constante. Tem uma variação. Por que tem uma variação nessa curva? Porque nesse momento, como é uma mistura, tem dois compostos. Um composto está sofrendo a fusão e o outro só está esquentando como se tivesse um sólido. Por isso que fica essa variação na curva. De vez em ser uma reta constante, tem uma variação angular para esse coeficiente de energia, ok? Vamos lá. Aqui é um sólido de uma mistura, ele esquenta, e quando ele entra para virar líquido, ele não vira. De vez em ele entrar sólido e líquido, de vez em ele ficar constante igual a substância pura, ele tem uma variação na sua curva. E aqui, a partir desse momento que tudo está líquido, ele retoma igual aqui. Mas quando fica líquido e vapor, ele também tem essa variação diferente na substância pura. A mistura tem uma variação, porque aqui tem dois compostos diferentes e dois coeficientes térmicos diferentes, por isso que tem essa variação no gráfico de calor e temperatura. Então é isso. Muito obrigado, deixa o like e até a próxima.